Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de julho de 2021, e estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Iremos, nesse momento, envolver a nossa irmã Carla, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, graças te damos por nova oportunidade de estudo e aprendizado. Que esses ensinamentos possam entrar em nossos corações e nossas mentes, e mais que tudo, na nossa vida diária, aprendendo com esses personagens algo mais além dessa matéria, algo mais além do que é ilusão, e te seguir e seguir teus passos. Ilumina nosso entendimento e nos inspira. Que assim seja. Estamos no ano de 217. Varro acabou de chegar em casa e descobriu que a esposa o traía com seu patrão. Ele saiu de casa, passou a madrugada perambulando por Roma, foi até a beira do rio e se lembrou do irmão Corvino, que vai palestrar nesse dia que está amanhecendo. Voltou para casa, dormiu um pouco, acordou e foi procurar o irmão Corvino na casa de Lisipo de Alexandria, que ele ia fazer as suas confidências, as suas mágoas e pedir conselhos. Mas o irmão Corvino tinha saído para fazer os atendimentos, mas o Lisipo observou que ele não estava bem, convidou ele para entrar, deu um lanche para ele, travou com ele uma palestra edificante, deu os textos do Evangelho para ele ler, e eles ficaram juntos até a hora de sair para a palestra do irmão Corvino. Estamos nesse momento. Então vamos lá, que Jesus possa nos conduzir mais esse trabalho. O jovem ouviu atento, leu compridos trechos das descrições e, alegando abatimento físico, deixou-se ficar junto de Lisipo até mais tarde, quando ambos se dirigiram para os sepulcros num carro do velho amigo. Alcançaram os túmulos dentro da noite. Transpuseram a porta que um dos companheiros vigiava, atento, e desfilaram nas galerias, junto de numerosos irmãos que seguiam, conduzindo tochas em conversações coroadas de esperança. Os cemitérios cristãos em Roma eram lugares de grande alegria. Inquietos e desalentados na vida de relação, com infinitas dificuldades para se comunicarem uns com os outros, dir-se-ia que ali, no lar dos mortos, que as tradições patrícias habitualmente respeitavam, os seguidores do Cristo encontravam o clima único, favorável à comunhão de que viviam sedentos. Abraçavam-se aí com indizível ternura fraterna, cantavam jubilosos, oravam com fervor. O cristianismo de então não se limitava aos ritos sacerdotais. Era um rio de luz e fé, banhando as almas, arrebanhando corações para a jornada divina do ideal superior. As lágrimas não surgiam na condição de gotas de fel incendiado, mas como pérolas de amor e reconhecimento, nas referências ao suplício dos companheiros sacrificados. Ou seja, falar do sacrifício não era um choro de fel que queima, mas sim pérolas de amor e reconhecimento, É aquele movimento de... Vamos trazer hoje para o nosso dia a dia, sabe, gente? Nós somos espíritos em processo de aperfeiçoamento, somos espíritos que passaremos, ou já passamos, ou vamos passar, ou estamos passando por provas.
E quase sempre ou sempre somos espíritos em processo de expiações. Tendo essa consciência que essa doutrina nos dá, que nós possamos carregar a nossa cruz, passar por nossas provas, não utilizando essas gotas de fel que incendia a alma, mas sim essas pérolas, né? Ou seja, essas lágrimas que se tornam pérolas de amor, de reconhecimento. Então é dizer, obrigada, Senhor, por estar me testando, pela prova, pela expiação, por eu poder estar reparando. Dai-me força, coragem, sabedoria, para que eu não venha sucumbir e para que eu possa tirar as lições necessárias. Então, esse realmente deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão. Nós não estamos na terra de férias e muito menos somos espíritos que estamos em um grau de evolução que não precisamos mais passar por nenhuma prova, em absoluto. E não deveremos, em hipótese alguma, nos iludirmos de que tudo será sempre um mar de rosas. Não será. Esse mar, ele entra em muita agitação, muitas vezes, esse mar da vida. Passamos por muitos temporais e temos que estar preparados para isso, sabendo que somos marinheiros nesse mar da vida. Aqui e ali, sepulturas róseas e brancas ostentavam dísticos. O que são dísticos? Estrofe mínima composta de 2 versos, tá? Dísticos, ou seja, estrofes afetuosas, que não lembravam qualquer ideia escura da morte. Só a bondade de Deus e a vida eterna mereciam exaltação. Varro relia com avidez as palavras que lhe eram familiares, buscando apoio moral para a resistência íntima de que se reconhecia necessitado. Não longe, a carinhosa amizade de alguém escrever a saudação. Então agora ele vai ler o que estava lá nos túmulos, né? Como ele diz, os dísticos. Não longe a carinhosa amizade de alguém escrever a saudação. Abre aspas. Festo, Jesus te abençoe. Adiante grafara um pai devotado. Gláucia, querida filha, estamos juntos. Acolá brilhava a inscrição. Crescênio vive. Mas além fulgurava outra. Popeia glorificada. Então, de todos esses, a gente teve uma das frases que cita o nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, foi um cristão que desencarnou. Nunca sentira Varro tamanha paz nos túmulos, reconhecendo-se na posição de um homem expulso do próprio lar. Sentia agora na multidão anônima dos companheiros a sua própria família. Detinha-se nos semblantes desconhecidos com mais simpatia e interesse, e pensava consigo mesmo que, naquela fileira de criaturas que ansiosamente buscavam os ensinamentos do Senhor, talvez existissem mais dolorosos dramas que o dele, e chagas mais profundas a lhes sangrarem nos corações. Sustentava Lisipo no braço robusto, como se houvera reencontrado a alegria de ser útil a alguém. E pelos olhares felizes que trocavam, né, que permutavam entre si, pareciam ambos agradecer a influência de Jesus, que concedia ao velho afetuoso a graça de amparar-se num filho e ao moço infortunado a aventura de encontrar um pai a quem poderia servir. É isso que nós temos que entender. Nós nunca estamos desamparados e nós nunca devemos nos sentir sozinhos, porque nós temos a nossa família universal. Nem sempre a nossa família consanguínea
é a nossa família espiritual. E por isso que muitas vezes a gente vai para uma instituição religiosa e a gente se sente muito melhor dentro da instituição religiosa, com aqueles amigos, os abraços, aquele próprio clima, do que dentro do lar. E às vezes, até de uma forma inconsciente, a gente arruma N atividades dentro da instituição espírita que é para poder fugir da relação no lar. Só que o papai não erra. E se você está dentro de um lar ao qual você não se sente parte integrante espiritualmente desse lar, isso não quer dizer que o papai errou. O papai está dizendo assim, você precisa aprender a amar. Por isso que eu te coloquei aí dentro. Você precisa aprender algo com eles, porque a família universal também é essa família que está dentro da tua casa. Então, se eles não são os teus familiares espirituais, eles são os teus familiares dentro dessa família universal. Então, eu gosto sempre de uma frase do André Luiz: trate os seus familiares como você trata as visitas. Sinal verde. Sinal verde, pronto, que delícia. Mas a gente vai parando para pensar e a gente diz, não, trata então do mesmo jeito. Se uma visita na tua casa deixou o prato, o copo sobre a mesa, tu diz, não, deixa, pode deixar que eu lavo, né? E a gente não faz isso? Por que não com o familiar também, né? Então a gente olhando esses movimentos pequenos, a gente vai entendendo realmente a necessidade de fazermos esse movimento dessa família universal. Então ele aqui está se apercebendo nessa situação. Em grande recinto iluminado, hinos de alegria precederam a palavra do pregador que, assomando a tribuna, falou com indescritível beleza acerca do reino de Deus, encarecendo a necessidade de paciência e de esperança. Quando terminou a enternecedora locução, Lisipo e Varro aproximaram-se para reconduzi-lo à casa. Um carro, além dos sepulcros, aguardava-o solícito. E na intimidade doméstica, ante os dois velhinhos, quem eram os dois velhinhos? Lisipo e Corvino, que foi o palestrante, né? E na intimidade doméstica, ante os dois velhinhos que o escutavam, surpresos, o moço Patrício, pontilhando a narrativa de lágrimas, expôs o que sofria nos recessos da vida particular, rogando a Corvino um bálsamo para as feridas que lhe oprimiam o coração. E aqui eu me recordo do nosso Senhor Jesus na fala, confessai-vos uns aos outros. Às vezes tem momentos de nossas vidas, de nossa existência, que nós precisamos conversar. Falar das nossas dores, falar das nossas fragilidades. Mas, infelizmente, nós não encontramos um Corvino dentro da própria instituição. Então, tenhamos muito cuidado ao escolhermos pessoas para falarmos da nossa vida, da nossa particularidade. Mesmo pessoas do nosso ideal espírita. Mas que precisamos. Quando você olhar para um lado e não encontrar um Corvino em nenhum canto, saiba que tu podes conversar com Jesus. Abra teu coração, converse, coloque sua cabeça no colo de Jesus, chore e fale, porque esse é um amigo incondicional, um amigo para todas as horas. E ele vai falar contigo. É só silenciar que você vai ouvir. Aqui o nosso querido Varro tem um Corvino, que é um instrumento de Jesus. O velho gaulês fê-lo sentar-se e, acariciando-lhe a cabeça, como se o fizesse a um menino atormentado, indagou. Varro, aceitastes o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? Sem dúvida. Se há alguma coisa aspiro no mundo, é o ingresso nas fileiras dos escravos do Senhor. Que lindo.
escravo do Senhor. Gente, a pergunta do nosso Corvino é de profunda reflexão. Aceitar-te o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor. O que ele está querendo dizer isso? Porque às vezes a gente busca a religião para fazer pedidos. E nós queremos... Queremos facilidade. Facilidade, diz aqui a nossa irmã Carlinha. Busca facilidade, faz muito pedidos, barganha com a religião, com a religiosidade, barganha com Cristo. Como se você estivesse ali para você ficar protegido e não passar por nenhuma prova e nenhuma expiação. E, por exemplo, aqui nós estamos vivendo uma situação. Varro está passando por uma dor muito grande? Está. O problema aqui é dor moral. A esposa está traindo com o chefe dele. E querem tirar ele da casa, da jogada, da vida. Perdendo esposa e filho, a quem ele tanto ama, nós sabemos. Aceitar-te o Evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor, ou seja, que venha atender os teus pedidos, ou para que te convertas em servidor de Jesus. O que é ser servidor de Jesus? Dói, gente, é aceitar. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que todo o Evangelho de Jesus pede obediência e resignação, duas virtudes altamente ativas. Obediência e resignação, diz a nossa irmã Aramita. E a gente para pensar o quanto nós temos dificuldade de entender a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para pensar. Vamos avaliar racionalmente. Qual o nome do chefe do Varro? Opílio Venturo. De Varro, ele é 10 anos mais velho que Varro. E nós sabemos que Varro também é bem mais velho do que a Cíntia Júlia. Então vamos colocar aí que o seu Opílio tem aproximadamente 20 anos mais do que a Cíntia Júlia. Vamos colocar aí por baixo. Primo dela. Cíntia Júlia casou com Varro. Ela tem um compromisso com Varro e com a criança. Ele de repente chega e vê o Opílio no quarto da Cíntia Júlia, tramando e deixando bem claro. A gente vê que ela tem uma preocupação muito... Ela se preocupa, mas e Varro? Né? E você percebe que o Opílio, ele utiliza o poder, o dinheiro, para manipular essa personalidade frágil, porque ela é uma menina. Foi dito logo no início, quando apresentou. Vocês lembram? Que ela é uma menina ainda, ela é jovem. E ele conseguiu manipular. O Opílio tentou apresentar Varro para ela como se ele fosse um fascinado. Alguém que não tem futuro nenhum por ser um cristão. E que não tem jeito. Então é como se fosse assim. É isso que tu quer para o teu futuro? Ele não vai mudar. Eu, com o poder que eu tenho, eu posso te dar uma vida muito melhor. Então ela não teve a estrutura moral para permanecer ao lado do esposo, sofrendo as consequências, sejam quais forem. Então aqui, para pensar. Ele ouviu tudo isso e deixou bem claro que ela quer ficar com o Opílio, porque ela tem interesses materiais. A maior revolta dela é de Varro nunca ter, ela ser pobre e de Varro nunca ter feito nada que pudesse fazer com que ela aumentasse a sua fortuna, mesmo que para isso Varro fizesse coisas escusas, fizesse algo que não fosse legal. O importante era que tivesse dinheiro. Então você vê que ela é uma pessoa que, para ela ter o dinheiro, o poder, a segurança financeira, o luxo, ela é capaz de se aliar com qualquer coisa, inclusive abrir mão de um casamento para ficar com um homem que poderá proporcionar o que ela mais deseja. Então vamos parar para pensar. A gente tem aí um homem, que é o Opílio,
nós temos a esposa dele, que ele já viu bem claro que ela não quer continuar, que ela não gosta, que ela não quer. Ela até gosta, né? Para ter casado, mas ela não quer continuar viver dessa forma. E que eles estão tramando. Um já mandou matar a esposa, o Opílio mandou matar a esposa. Então, o que fazer? Para pensar. O que Varro tem a fazer? Insistir nessa relação? Matar o Opílio? Matar a Cíntia? Fugir com o filho? Fugir com o filho que ele tentou? Ele também vai estar fazendo um erro? Então, para pensar racionalmente. O que eu tenho para fazer aí? Então, nesse momento que eu tenho para fazer, me submeter e sair. Calado. Esse é o famoso perdão. Atenção. Aí você vai dizer, mas tia, vai deixar os dois? Calma. Se Varro sair, ele sai com a mão limpa e o dever cumprido. Mas a Cíntia Júlia e o senhor Opílio, ambos estão com as mãos sujas. Então eu não tenho que lamentar por Varro não continuar. Nós não temos que nos lamentarmos por sermos a vítima. Então Varro é a vítima. E ele está saindo com a mão limpa. Agora, se ele permanece e vai para a desforra, aí ele suja as mãos dele. Entende, gente? Então sair, ceder, é sair com as mãos limpas. E deixar o casal, no caso o Opílio e a Cíntia, que eles sim estão sujando a sua encarnação, as suas encarnações. Não se comprometer com a lei, né, tia? Não se ele sai, ele não se compromete. E assim, a gente não sabe os desígnios do Senhor, okay? Para ter obediência e resignação. Uhum. Mas você não se torna de vítima, algoz. Sim. E você não se compromete com a lei. Sim. Exatamente. Não se compromete com a lei. E isso é uma posição que você está enxergando mais além. Eu, espírito, me sujar por conta de uma mulher que não soube ser fiel ao compromisso que assumiu? Ou eu ficar insistindo nisso? Não tem mais como, não tem relação. Ele sabe de tudo. Ele agora sabe o que fazer. Aceitar-te o evangelho para que Jesus se transforme em teu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? Então, o servidor de Jesus só sai. O quinto Varro, né? É bem interessante essa posição dele, porque ele faz uma posição que podia ser qualquer um de nós, né? A primeira posição, revidar. Aí ele pensa, eu já ouvi o bastante, ele sai do local porque ele não tem condições, né? Ele vai para a rua. Ele faz a oração e vai para a rua, depois volta para casa e vai se aconselhar com quem pode dar o melhor conselho para ele. Não é fácil, né, Aramita? Não é. Apesar de toda a evolução dele, não é fácil. É uma provação difícil. Vamos lá, então. Então, olha só. Se transformar em teu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? Então, quando a prova bater na nossa porta e quando a expiação faz parte da nossa vida, que nós possamos lembrar dessa frase do Senhor Corvino. Você quer que Jesus seja o teu servo ou você se transformou, conheceu o Evangelho, aceitou o Evangelho para se converter em servidor de Jesus? Então ele disse assim, sem dúvida, se alguma coisa aspiro no mundo é o ingresso nas fileiras dos escravos do Senhor. Então vamos lá, né? Então, meu filho, cogitemos dos desígnios do Cristo e ouvidemos nossos desejos. E, fitando o céu pela janela humilde, deixando perceber que solicitava a inspiração do alto, acrescentou. Achei importante comentar essa parte, porque às vezes a gente quer ser atendido nos nossos desejos, do jeito que a gente quer, da maneira, com a pessoa que a gente entende. E aí vem essa lição também do Corvino de quais são os desígnios do Cristo e quais são os nossos desejos, onde que a gente também tem que parar. Ouvidar, né? Esquece os teus desejos. Né? Ouvidar esquece, né?
Esquece os teus desejos. Olha só, muito bem lembrado, Carlinha. Então, meu filho, cogitemos, ou seja, pensa nos desígnios do Cristo e esquece os teus desejos. É a fala do nosso Senhor Jesus. Então, é como se fosse assim, esse ser, nesse processo de evolução, dizer para Deus o que é melhor para a minha vida? Quem é que sabe o que é melhor para a minha vida, senão Deus? Então é aquilo que a gente diz: papai, seja feita a tua vontade e esquece a minha, porque a tua é sábia e a minha é ignorante. Tô junto, nós temos aprendido. É por isso, gente, eu juro para vocês, eu não faço pedido em oração. Se você falar, Conceição, tem um irmão que está assim, um pai que está assim, ora, eu digo, oro, meu irmão. E eu digo, Senhor Jesus, dá força para toda a família, para o nosso irmão, e seja feita a tua vontade. Se tiver de ficar, que fique, se tiver de ir, que vá. É assim, e eu faço isso para os nossos também, como também já fiz para mim. Quando eu faço cirurgia, eu digo, Senhor, eu estou indo. Se for para ficar, que eu fique, se for para eu ir, que eu vá. Porque a tua vontade é soberana e é sábia, a minha não. Então, o que nós temos que realmente pedir na oração é força, coragem para superar, para tirar um 10. Todos os dias eu acordo e eu digo, amado mestre, eu não quero mais ser instrumento do mal. Estou cansada disso. Eu falo, juro para vocês, eu estou cansada de servir ao mal, de ser manipulado pelo mal. Eu quero ser instrumento da tua paz. Me ajuda, me ensina. Essa é a minha oração diária antes de sair de casa. Então, você começa a perceber, você não fica mais pedindo coisas, pessoas. Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. E como Ele cuida da gente? Como? Interessante nessa conversa que ele está tendo com o Corvino, porque antes, quando ele estava ouvindo a conversa do Opílio com a Cíntia, né, veio toda aquela emoção de raiva dele fazer certas coisas, e ele refletiu, lembrou que ele tinha auxiliado muita gente em nome do Cristo, muita gente passando por dificuldades, e ele dizia como devia se portar perante os ensinamentos do Cristo. E ele deu aquela refletida e melhorou. E agora Corvino está falando para ele a mesma coisa que ele refletiu lá atrás. Né? Você vê como ele não estava só, né? Ele estava sendo inspirado. E ele inclusive, né, Augusto, ele lembrando as dores, e não eram fáceis, né? As dores que ele acompanhou. Teve um caso até daquelas crianças que foram mortas, né, na frente, a patadas de cavalo. E que ele foi um que, junto com o pai, acabou ali juntando os restos mortais das crianças. Então, olha aí quantas provações, né? Agora eu pergunto de vocês, Varrotinha que está passando por isso? Não. Foi uma reencarnação que ele o quê? Solicitou, ele pediu. Agora, quem insistiu, mas foi dito que seria um mar de rosa? Meus amigos, é impossível nós reencarnarmos num planeta de provas e expiações e não passarmos por elas. Então, isso aqui, o que ele está passando é uma expiação? Não é. Passa a ser uma prova, sim. Porque imagina o que é você entrar num planeta onde tem espíritos da terceira ordem. Você vai se deparar com o quê? Com Chico Xavier em cada esquina? Claro que não. Capetas, capetinhos e capetões. É isso que a gente gente. E que nós também somos, muitas vezes, na vida de muita gente, tá? De muita gente. E, fitando o céu pela janela humilde, deixando perceber que solicitava a inspiração do alto, acrescentou: Antes de tudo, não condenes tua mulher. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Poderíamos, acaso, torcer o sentimento de outra alma usando a maldade e a violência? Quem de nós estará irrepreensível para castigar? Olha a lucidez. Não condenes tua mulher.
E nós já estávamos condenando. Olha, eu vou te contar o que a Cintia Júlia está fazendo. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Quem somos nós? Poderíamos, acaso, agora vem, torcer o sentimento de outra alma usando a maldade e a violência? Tem como ele chegar lá e dizer, tu tem que me amar? Obrigá-la a mudar o sentimento dela? Inclusive esse sentimento que ela tem de posse, de poder, não tem. A violência não. Porque quando se fala em mundo íntimo, eu posso até aprisionar a Aramita. Mas eu não tenho como aprisionar os pensamentos da Aramita. E no mundo íntimo, só ela pode trabalhar. Usando a maldade e a violência, quem de nós estará irrepreensível para castigar? Ou seja, atire a primeira pedra quem nunca pecou. É a fala do nosso Senhor. E a outra coisa que eu tenho aprendido em Espiritismo, gente, é assim. A dor, normalmente, aqui no caso dele, a gente está vendo que é uma provação, mas não uma expiação. Mas a gente percebe o quê? Que a dor moral que eu passo, quase sempre, é a dor moral que eu fiz alguém passar. Eu passo no processo de expiação para eu sentir na pele. Tá vendo como dói? Porque assim, a primeira coisa que ele diz que é a coisa mais difícil, que isso a gente faz, né? Porque aqui ele fala de violência e tudo mais, que já é a ação. É o primeiro, não condenar, né? O não condenar, que é você assim, não julgar. Não julga a tua mulher. Porque a gente pode não fazer nada, mas quando a gente vira de costas, o Senhor quer te contar. Ela me traiu, a safada, eu peguei mesmo, estava lá com o pilho, eu ouvi, não foi ninguém que me contou. Então a primeira coisa que ele diz, né, é que é o não condenes tua mulher. Não condene. Não sai fofocando por aí, né? Todavia, como extinguir o mal, se não nos dispomos a combatê-lo? Ajuizou Varro gravemente. O ancião sorriu e considerou. Porque é aquilo que a gente não faz essa pergunta. Mas tia, se a gente não falar nada, como é que ela vai aprender? É aquilo que ele pergunta. Como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Você acha que eu não tenho que falar nada, que eu tenho que sair calado, com o rabinho no meio das pernas, como a gente diz, né? Como? Vamos ver a resposta aí do ancião. Acreditas, porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas? Admites, porventura, que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo, até o derradeiro sacrifício. Achamos-no em um mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo, senão a nossa alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem. Até agora, a civilização tem mantido a mulher, nossa mãe e nossa irmã, no nível de mercadoria vulgar. Durante milênios, dela fizemos nossa escrava, vendendo-a, explorando-a, apredejando-a ou matando-a, sem que as leis nos considerem passíveis de julgamento. No entanto, não será ela igualmente um ser humano? Viverá indene de fraquezas iguais às nossas? Por que conferir-lhe tratamento inferior àquele que dispensamos aos cavalos, se dela recebemos a bênção da vida? Em todas as fases do apostolado divino, Jesus dignificou-a, santificando-lhe a missão sublime. Recordando-lhe o ensinamento, será lícito repetir: quem de nós, em sã consciência,
pode atirar a primeira pedra. Ela tem todo o direito de errar, né? Nós erramos porque ela também não pode. Ela é um ser humano. Porque vocês sabem que nessa época aqui o homem poderia matá-la. E ele estava dentro da... A lei amparava isso. É importante o que o Corvino disse, que é assim, a gente fala muito, né? O falar é o importante. Mas o que ele acentua isso? Viver as próprias lições. Viva o que você fale, né? E eu achei legal a tia dizer assim, eu peço para Jesus para ele me ajudar, que eu estou cansada do mal. Então, assim, que a gente se canse também só de falar e comece a praticar o bem e, assim, acender na nossa alma para inflamar o verdadeiro amor. Brilhe a vossa luz, né? Mas a introdução da fala dele é tudo. Acreditas, porém, que possamos vencê-lo. Vencer quem? O mal. A força de palavras bem feitas? Dar uma excelente palestra, reunir aqui um grupo, falar bastante de Jesus, né? Você acha que o mal é isso? Só a gente falar? Admite, porventura, que o Mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que irradiava de si mesmo. Através do que, gente? Exemplo, atitude. Até o derradeiro sacrifício. Então, aqui o nosso Corvino está fazendo um convite assim, Varro, tu não vai combater o mal, nem retribuindo o mal, e muito menos gritando para o mal, mas sim vivendo o evangelho em suas atitudes. Pronto, isso serve para a gente no dia a dia. Até o sacrifício. Então, alguém te maltrata, vamos supor assim, no teu dia a dia. Há situações, gente, complexas, né? Às vezes a gente quer combater o mal com o mal. Então, como é que eu posso combater algo com o mal? Eu também sou o mal nesse momento. A gente combate o mal fazendo o bem. Cenas do próximo capítulo. Amados amigos, irmãos, todos vocês que acompanham no canal DOS Manaus, vamos elevar o nosso pensamento, refletir bastante no que temos estudado nessas obras, todas as obras que estão no nosso canal. Vamos, então, envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá proferir a nossa prece de gratidão. E é com um coração muito alegre, mestre amigo Jesus, com todos esses ensinamentos, que nós nos voltamos a Ti para agradecer por essa aprendizagem e que possamos, mestre amigo Jesus, também termos a vontade, a força necessária para viver esses ensinamentos, sabendo que não é através de palavras e sim atos que vamos exemplificar e nos modificar, pois as palavras elas vão apenas ecoar, enquanto os nossos gestos, as nossas atitudes vão atrair tanto para nós a Tua presença como o Teu amor. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.